Fala pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo para vocês aqui do grupo, né, o nosso grupo de WhatsApp da Câmara dos Deputados, para reforçar alguns pontos sobre as perguntas que a gente vem respondendo, que o Léo especialmente vem respondendo a vocês ao longo dos últimos dias, e também esclarecer, né, alguns detalhes do projeto. Então, eu separei aqui alguns pontos que eu considero que são essenciais para a gente poder conversar. Entre eles, você tem uma visão geral, né, do que vocês vão ter acesso dentro do projeto. No momento em que você faz a matrícula na Alcateia, você já tem acesso a todas as videoaulas que estão sendo gravadas para a Câmara dos Deputados. Algumas já estão prontas, outras em processo de gravação, já que grande parte delas vão ficar de responsabilidade do professor Levman Holt. Então, você já tem esse acesso. Inclusive, quem já acessou, quem já fez o contrato, você vai ter isso aqui disponível para vocês. Então, fechou o contrato, foi ali no e-commerce ou com os nossos consultores, fechou, vai receber no e-mail, olha sempre a caixa de spam, o acesso, login e senha para você ter acesso às videoaulas. As videoaulas já são liberadas imediatamente a partir da compra. Óbvio, reforçamos que a consultoria vai começar no dia 8 de outubro, tá? 8 de outubro nós teremos uma reunião. A reunião, pessoal, só para vocês terem ideia, ela dura mais ou menos 2 horas, onde eu e o Léo nós vamos explicar detalhadamente as ferramentas que vocês vão utilizar, o passo a passo, né, ali da consultoria. Então a gente dá uma visão geral. Aqui nesse primeiro momento é só para dúvidas, né, bem específicas. Lembrando que na próxima segunda-feira eu tenho uma reunião, né, nós temos uma live onde eu e o professor Léo nós vamos destrinchar cada um dos pontos que eu estou trabalhando aqui. Mas de maneira geral, eu resolvi aqui já enviar esse vídeo para vocês. Então, fez a contratação, você já tem acesso. E, inclusive, tanto eu quanto o professor Léo, a gente sugere o seguinte: comece a assistir imediatamente as aulas aqui, olha, do professor Fernando Moura, na parte de gramática. Vai ser um curso extremamente completo. Já parte do curso está gravado, então você pode ir adiantando isso. Não é uma meta ainda, mas é para você não ficar parado até o dia 8 de outubro, quando a gente começa. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem acesso às videoaulas, você tem acesso à degravação das videoaulas, aos slides utilizados pelo professor. Isso seria o online comum. Só que dentro da Alcateia, além disso, nós temos PDFs que são especiais, são nossos, são PDFs de resumo, são PDFs de questões, são PDFs, alguns deles para aprofundamento do conteúdo e outros para acompanhamento da videoaula. A gente gosta muito que vocês façam um estudo ativo daquilo que você está assistindo. E o PDF está ali para auxiliar. Ele já traz as macroinformações e você vai personalizando o seu material já em cima do PDF que a gente fornece. Então, é muito mais efetivo, pessoal. Eu acho que uma coisa que vocês vão escutar muito dentro da Alcateia é isso: a gente organiza a sua vida. Tá? Estudar para concurso público, a gente tem que reservar um tempo para organizar o que a gente vai fazer. Não dá para sentar e, o que eu vou estudar agora? Não. Na Alcateia você vai ter um roteiro do que você vai estudar naquele dia. Né? Com videoaulas, com PDF, com a lei seca se for necessária. A lei seca que você precisar ler já vai estar separada na própria meta, no próprio arquivo que a gente enviar. Você não vai ter que ficar buscando o Vadmecum. Você vai produzir um material personalizado através de estudativo. A gente cobra muito isso de vocês, que utilizem, né, algumas técnicas. A técnica que a gente vai mostrar, obviamente, algumas para vocês, mas aquela que adequar mais à sua realidade. Aqui, para auxiliar, a gente vai utilizar os podcasts do professor Léo, a gente fazer revisões ativas, induzir vocês a fazer resumos, mesmo que sejam bem pequenos, né, grifos, anotações, para não perder tempo também. A gente vai falar muito sobre isso, gestão de tempo no estudativo. Você tem que entender que é importante a personalização de conteúdo, mas a gestão de tempo ela é essencial mesmo em estudo pré-digital. Então, lá na nossa reunião de início, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. E as questões. A gente utiliza aqui filtro de questões para vocês poderem realizar. Então, isso você vai ter acesso, né, dentro da Alcateia. A distribuição dessas metas ao longo da consultoria, ela acontece da seguinte forma: a cada semana nós temos 3 metas. Metas na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. Sendo que a meta da sexta-feira ela é a mais reduzida da semana, porque ao sábado a gente utiliza para fazer uma revisão semanal. Uma revisão do que você estudou naquela semana, uma revisão com base nos podcasts,
do professor Léo, de conteúdos anteriores. Então, é um momento de retorno, de revisitação de conteúdo que a gente guarda para vocês no sábado. Pensando na estrutura da turma de vocês, galera, o início é no dia 8 de outubro, reunião em que nós vamos apresentar detalhadamente as ferramentas de quem estiver junto da gente, e a duração, que foi uma coisa que perguntaram muito durante, dentro do nosso chat aí no WhatsApp, que foi a duração da consultoria. Gente, são 180 dias, 6 meses. Totaliza aí quase 26 semanas, quase 26 semanas. Então, para vocês terem uma ideia, eu calculei aqui, sempre que a gente vai até abril com vocês. Isso dentro da consultoria. Mas lembre-se que o acesso ao curso online, ele fica disponível por 12 meses. Então, galera, esse concurso vai terminar e vocês ainda vão ter acesso às videoaulas dentro aqui do projeto. E pensando em quantidade de metas de estudo, estou somando aqui em torno de 65 metas. Por que não 75? Seria 25 vezes 3. É porque a gente reserva aqui um período para fazer algum tipo de ponto de controle, de quem está com meta atrasada, algum simulado que exige ali um tempo durante a semana, mas são 65 metas de estudo. A gente está falando de uma carga horária que a gente vai se aproximar de, sei lá, talvez até de 500 horas até o fim da consultoria. Então, gente, é super completo. Em relação a toda a disciplina do seu edital, todas as disciplinas, perguntaram também, olha, professor, e se o edital for publicado praticamente o mês que vem, saiu o conteúdo programático e tiver coisa nova? É óbvio que a gente vai adaptar para vocês. Tá? Então, dentro desse período de vigência aqui da consultoria, esses 6 meses, essas semanas da consultoria, havendo aí, né, uma publicação digital com alguma coisa que não foi prevista pela gente, a gente vai adaptar, a gente vai, né, colocar ali para vocês. Tudo bem? Mas, óbvio, a gente está trazendo a experiência do professor Léo em relação até mesmo a essa previsibilidade do conteúdo programático. Eu acho que isso tem um valor imenso para você não ficar estudando coisa que não tenha potencialidade de cair. Então, é uma parte que a gente fica muito seguro de trabalhar dentro da Alcateia. A verdade é que tanto eu quanto o professor Léo, nós estamos muito empolgados com esse projeto. Estamos, assim, entusiasmados mesmo. Porque a gente está unindo, a gente está fazendo uma fusão de 2 projetos que tem muito valor, muito alcance. O professor Léo, com seus projetos individuais, né, tanto para a Câmara quanto para o Senado, Câmara Legislativa do DF, são projetos que atingiram diversas pessoas, tem aqui centenas de aprovados. E a Alcateia é um projeto que tem 5 anos. Nós começamos na pandemia, né, trabalhamos em diversas áreas diferentes e também temos centenas de aprovação. Já temos mais de 5 mil alunos nesse período. Então, essa fusão desses 2 projetos, juntamente do MP, nos traz aqui esse entusiasmo de saber que a gente vai fazer um excelente projeto com vocês, porque nós temos estrutura, nós temos braços, nós temos uma equipe para poder entregar tudo o que está sendo prometido para vocês. Um pouquinho mais sobre a prática do dia a dia. Quando a gente fala em metas de estudo, para quem nunca participou de uma consultoria, de uma mentoria de estudo, pode ficar um pouco perdido sobre o que é isso. Quando a gente fala em meta, aqui no Alcateia a gente gosta de associar meta a uma sessão de estudo. E uma sessão de estudo, ela basicamente parte do básico: videoaula, PDF, questões. Videoaula, PDF, questões. Videoaula teórica do IMP. O PDF, aquele PDF especial que é além do curso regular, do curso online regular. O PDF que vai te ajudar no acompanhamento das aulas, que vai te ajudar, né, a destacar os pontos mais importantes de cada assunto, e as questões onde, eu repito, a gente separa o filtro para vocês. E como isso chega? Galera, isso chega às 3 da madrugada. Estava até confidenciando uma coisa com o professor Léo ontem nas nossas conversas. A gente está aqui o tempo inteiro conversando, alinhando as coisas que a gente precisa para a consultoria. E o envio das metas aos nossos alunos é feito às 3 horas da madrugada. Isso há mais de 5 anos. Porque tem um significado muito importante para mim. O começo desse projeto, praticamente de ponta a ponta, eu fazia sozinho. Eu não tinha o número de colaboradores que a gente tem hoje dentro do MP voltados quando a gente fez esse projeto. Então, lá na pandemia, no finalzinho da pandemia, quando as coisas começaram a retornar, eu lembro que eu saía, né, do presencial a quase 11 horas da noite, ia para o meu escritório e trabalhava para entregar a meta do dia seguinte. Né? E essa meta normalmente era enviada por volta das 3 horas, quando eu terminava. E hoje, quando a gente tem essa possibilidade da equipe estar junto, né, trabalhando, enviando, eu faço esse pedido, que é simbólico, mas tem muito significado para mim, que o envio seja feito às 3 horas da madrugada.
para lembrar algo que é muito importante para mim, que é a entrega. A entrega, o cuidado, né? De que aconteça o que for, mas os meus alunos, no dia seguinte, precisam acordar e a meta estar lá para que eles façam o estudo. Então, eu encontrei um parceiro agora, que é o professor Léo, que tem essa mesma preocupação de entrega comigo. Hoje no WhatsApp ele mandou uma mensagem que também para mim foi muito marcante. Do lado de cá a gente vai entregar o máximo, a gente vai dar sangue, a gente vai dar suor para que as coisas aconteçam para vocês. O ideal é que vocês façam o mesmo, né? Atinjam o mesmo grau de entrega que a gente vai ter do lado de cá. Se vocês entregarem, né, o que a gente está fazendo lá de cá, a nível de trabalho, a gente tem certeza que vai dar certo, tá bom? Essa sessão de estudo, voltando aqui, essa meta de estudo, ela é enviada dessa forma para vocês entenderem o nível de excelência que a gente atingiu aí nos últimos anos com o projeto. Então você vai receber a capa aqui direitinho. Aqui é um exemplo de uma turma do CNU que a gente está tocando, mas a ideia para vocês é da mesma forma. Aqui a gente faz uma sugestão, tá? Gente, é uma sugestão de carga horária. Na reunião a gente vai explicar como isso funciona. A disciplina que vai estudar, os assuntos que serão estudados, e a gente coloca o roteiro para você seguir perfeitamente. Olha só o passo a passo. Assista a seguinte videoaula do curso teórico, do professor tal. Vai lá, módulo 2, aula 1, a gente escreve aqui para você se orientar facilmente na nossa plataforma de videoaula. Passo 2, leia o PDF. Né? Na verdade, você vai, se possível, acompanhar o PDF de um lado e videoaula do outro para facilitar as suas anotações e você gerir melhor o tempo. E ao final, passo 3, vá para o caderno de questões e faça as questões sobre o tema. O caderno já está separadinho para vocês, pessoal. A verdade é que tem um hiperlink aqui e quando você clica, você já vai ser direcionado para o site e aqui vai estar o caderninho que você vai realizar. Tá? A gente explica depois como vai ser essa execução na nossa reunião. Fez isso aqui, imagina, passamos ali 50 questões, você acertou 40 questões, eu preciso saber, o Léo precisa saber. A verdade é essa, tá? Para fazer esse acompanhamento de vocês, esse acompanhamento a gente gosta de dados subjetivos, obviamente, na conversa que a gente vai ter com vocês, mas os dados objetivos matemáticos, eles são muito importantes, para saber rendimento, performance. E essa performance vai ser com base nas questões que vocês fizeram. Exemplo, você fez 50 questões, acertou 40 questões, você precisa registrar. Esse registro ele é feito na nossa plataforma chamada Mentorize, plataforma exclusiva nossa, Alcateia, tá? Essa plataforma você vai entrar e registrar a quantidade, né, de questões que você atingiu e com base nessa quantidade de questões que você fez, a gente vai formando aqui esse banco de dados em relação à sua evolução. Então aqui eu consigo, e tanto eu quanto o professor Léo vai acompanhar isso aqui com vocês, consigo verificar os alunos que estão melhor performance, aqueles alunos que estão, né, em uma cadeia intermediária, aqueles que precisam melhorar. As cores aqui têm significados que a gente vai conversar, que é o nosso aluno paradigma, né, o nosso referencial. A gente tem a média da turma e a média do paradigma. O paradigma é aquele cara que você tem que ultrapassar. O nosso método aqui é aquele que a gente entende que vai passar em último lugar. Então você tem que estar igual ou sempre à frente dele. E a plataforma ela foi tão bem pensada, pessoal, para essa estrutura, que a gente tem paradigma não é só de meta, não é só geral, a gente tem cada assunto. Vou te dar um exemplo aqui. Princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Já chegou e perguntou para algum professor assim, professor, eu tenho que estar acertando quantos por cento para poder ser aprovado? A maioria das pessoas fala assim, faz 80% que você passa. Não é bem assim, pessoal, não é bem assim mesmo. Tem disciplinas como constitucional, princípios fundamentais, que o nosso paradigma, que seria o rendimento ideal aqui, com base na técnica que a gente desenvolve, na programação aqui, ele tem que ser 97%. Ou seja, você pode errar no máximo uma questão das dezenas que a gente passa aqui sobre o tema, porque é um tema muito fácil. Se você não estiver atingindo aquele resultado ali, não está legal. Outras disciplinas, vou te dar um exemplo de estatística. Estatística, numa realidade de outros concursos que a gente faz, que cobra essa disciplina, às vezes o aluno está ali com 72%, pô, 72%, será que é bom? É excelente. É excelente. Em estatística, a gente tem ali um rendimento ideal na casa de 68%. Então, existe essa variação ela tem que ser pensada a cada disciplina, a cada assunto dentro da disciplina. E isso a gente tem uma plataforma, repito, é exclusiva. Não existe nada no Brasil, né, parecido com o que a gente tem aqui. Essa plataforma ela foi pensada por mim, desenvolvida, né, demorou 2 anos para chegar ao resultado que ela tem hoje. Vocês ainda vão ter acesso
a versão número 2 dessa plataforma, que vem ainda com algumas melhorias, mas o que ela nos entrega aqui de informação para a gente poder guiar vocês é surreal, tá? Então, tudo que vocês fazem serão registrados aqui nessa plataforma, e assim a gente consegue. Por exemplo, precisou a determinada aluna entrar em contato comigo ou com o Léo para tirar uma dúvida, ou tomar uma decisão. Ah, professor, eu preciso tomar uma decisão em relação a tal disciplina, tá difícil, ou tô atrasada. O que a gente vai fazer sempre? Olha, peraí, qual é o nome da aluna? Vamos olhar, vamos verificar como ela tá, se ela tá com meta em atraso. A gente clica aqui, né, e vai buscar as informações que são específicas da sua preparação. Né? A sua colocação, suas horas de estudo, as disciplinas que você está bem, que você está mal. Né? Aqui, uma análise geral de todas as disciplinas, os assuntos. Eu já consegui orientar, saber aquilo que você precisa melhorar, aquilo que está em vermelho aqui é um sinal importante para a gente. Então, todo esse acompanhamento que nós vamos fazer com vocês é com base na sequência. Você executa a meta, ó, videoaula, PDF, questões. Fez as questões, registra. Pessoal, e o PDF? Onde está? O PDF está aqui, pessoal. Ó. Ele sempre já vem anexado à meta. Então, tudo que você vai ter que precisar buscar vai estar aqui. O PDF, ele já está separado, você não precisa ir ativamente, né, buscar alguma coisa, porque a gente já separa. Se for lei seca, a gente já separa. Gente, a verdade é que a Alcatel é uma mãe. A gente a gente trabalha do lado de cá para te entregar as coisas prontas e você apenas fazer o quê? Executar. Execute, siga uma rotina, crie essa disciplina. Por isso que a gente gosta muito dessa organização de horários que vai entrar, do sequenciamento adequado de disciplina. Pô, não adianta começar a estudar, né, estatística se eu não aprendi matemática básica. Não adianta tentar aprender legislação administrativa se eu não tenho a base do administrativo. Então a gente cuida desse sequenciamento, né, com muito carinho, com muito cuidado, né, para vocês. Então, essas são informações gerais que eu queria passar aqui para vocês, pessoal. Para que as dúvidas em relação ao que vocês vão executar durante esse período da Alcateia, né, sejam sanadas. Óbvio, repito, aqui era para dar um oi para vocês, para mostrar um pouquinho mais do projeto, já que várias dúvidas têm chegado no WhatsApp para a gente. Mas, repito, na segunda-feira eu tenho uma live com o professor Léo Van Holt, onde nós vamos detalhar tudo que eu estou falando aqui com vocês. Ele vai trazer a expertise dele, a experiência dele com também as técnicas que ele aplica, e nós vamos fazer uma fusão. Essa fusão é do melhor com o melhor. Então a gente só tem a engrandecer mais a preparação de vocês para esse concurso da Câmara. Aguardo vocês na segunda-feira. Quem já for fechando o contrato com a Alcateia, por favor, comecem a estudar a língua portuguesa com o Fernando Moura. Gente, é o Fernando Moura. Vocês sabem a qualidade do profissional, ainda mais quando a gente está falando de uma banca igual a FGV e a dificuldade, né, dessa disciplina. Ficamos combinados assim, na segunda-feira, reunião, e quem estiver com a gente, seja muito bem-vindo. No dia 8 de outubro, a gente dá esse primeiro passo nessa jornada de aprovação de cada um de vocês. Um abraço a todos, valeu!